I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Oi, gente! Hoje eu vou fazer um resumão do livro Psicologia Financeira, que é um livro muito legal do Morgan Housel. Eu devorei esse livro, eu li ele assim muito rápido e amei esse livro. Os fundamentos desse livro é muito legal, é assim instigante e faz você pensar fora da caixa e te motiva muito a lidar com o seu dinheiro de uma forma diferente do que você está acostumado. Vou fazer um apanhado geral das ideias desse livro e vou dar muito spoiler sobre esse livro. Então, se você não quer saber como que esse livro funciona, se você quer ler o livro todo e descobrir por si só como é que funciona, não assista esse vídeo, porque eu vou falar muito sobre ele. Mas se você quer aí uma coisa mais mastigadinha, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou falar bastante sobre ele. Vamos lá. No primeiro capítulo, ele começa com um tema chamado Ninguém é Maluco. Quando ele coloca essa questão do ninguém é maluco, ele tá querendo dar um panorama geral sobre a questão de tipo assim, dar um panorama geral sobre várias pessoas de vários países, várias civilizações, vamos supor, várias sociedades, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele nem usa a Inglaterra, ele usa Alemanha, Estados Unidos e Austrália, vamos supor. E Austrália. E ele fala assim, bom, o australiano nunca sofreu uma recessão nos últimos, sei lá, 40 anos. Então, o americano, ele teve 9 recessões nos últimos 20 anos. A Alemanha ficou quebrada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas que estão aqui nesses países, elas vão ter uma visão de mundo totalmente diferentes em relação a dinheiro, em como elas deveriam gastar o dinheiro delas, em como elas deveriam investir, se elas vão investir dinheiro em fundos de investimento ou não, se isso vale a pena ou não, de acordo com a economia que elas enfrentaram nas últimas décadas. E eu trago isso até para a realidade do Brasil. A gente tem uma realidade totalmente diferente de uma cultura americana, de uma cultura alemã, de uma cultura australiana. A gente é um país fortemente dependente da exportação de commodities. A gente passou por diversos tipos de governo, ora autoritários, ora mais democráticos. A gente teve todo um contexto histórico de desenvolvimento e outras horas menos intervencionistas. Então, assim, a história do Brasil, ela é totalmente atípica em relação à política e à história internacional. Então, nesse contexto, a gente começa a pensar que a forma como o brasileiro também aloca os seus recursos, o seu dinheiro também e gasta o seu dinheiro é totalmente diferente de um americano, de um alemão, de um australiano.
Então, você querer dizer assim, olha, gasta o seu dinheiro com isso, gasta o seu dinheiro com aquilo, ou eu vou te julgar porque você gasta o seu dinheiro com isso, você gasta o seu dinheiro com aquilo, é maluquice. Porque cada um vai ter os seus valores, cada um vai ter suas crenças, cada um vai atribuir um significado para as coisas que aloca os seus recursos. Então, nesse primeiro capítulo, é basicamente essa introdução que o livro dá, de que cada um tem seus critérios para fazer a alocação de seus recursos de acordo com a realidade da época que nasceu, tem essa questão, da época em que viveu, se a economia estava mais retraída, se a economia estava mais expansiva, se a inflação estava mais alta, se a inflação estava mais baixa, em que contexto histórico a pessoa estava vivendo. Então é nesse sentido que a questão é de que ninguém é maluco, porque a pessoa vive conforme a realidade que se apresenta. Então esse é o primeiro capítulo. Já no segundo capítulo, o sorte e risco. No sorte e risco, ele fala que embora a gente pense que as pessoas que fazem sucesso, elas fazem sucesso porque elas são completamente acima da média, completamente acima da média em relação à maioria das pessoas, porque elas fizeram alguma coisa específica para atingir um resultado X, Y, Z, muitas das vezes elas tiveram no fundo uma tacada de sorte. Ele explica que essa sorte vem de eventos em cauda. Eventos em cauda é muito explicado pelo Taleb. No livro, salvo engano, A Lógica do Cisne Negro. Eventos em cauda é uma questão que foi nomeada, é um termo que foi nomeado para dizer assim, que quando você tem vários eventos acontecendo, você faz várias coisas na sua vida, mas vai ter aquela porcentagem mínima, uns 2%, 10% das coisas que você faz, que vai te dar um upgrade na sua vida, que vai te escalar para um próximo nível da tua vida, que vai te levar para o sucesso. E essa é a tua sorte, é o que chamam de sorte. É aquilo que é o evento em cauda. É aquele pouquinho do muitão que você fez, aquele evento em cauda que assim, imagina que você se esforça muito, mas 10% daquilo tudo que você fez é que vai ser responsável por te levar lá pro topo. Essa é a sorte que você tem, por causa daqueles 10% ali que você investiu, que vai te levar pro topo. Vamos supor, explicando da forma como o livro explica, na questão de finanças. Você tem um portfólio com 30 ações. 10%, 2% dessas 30 ações é o que vai te fazer ter o melhor resultado do retorno de todo o seu investimento. Quem já investiu em fundos de investimento vai saber que não são todos as ações ou os fundos de investimentos que você investe que vai estar o tempo todo lá em cima te dando um bom retorno. Vai ser ali 2%, um ou outro que vai estar te dando um bom retorno. E esses vão ser os responsáveis pelo
aumento da sua carteira. É nesse sentido. E é nesses que você tem que focar, que você tem que fazer o quê? Ir levando ao longo prazo. Ao longo prazo. E é uma coisa que diz num dos capítulos do livro, que a questão de você permanecer no jogo, você identifica aqueles 2%, 10% da tua carteira de investimento, da tua carteira de investimento, e que tá te dando um retorno acima da tua expectativa para te dar um retorno favorável na sua carteira de investimentos, você permanece naquele jogo. Você pode administrar a sua carteira de investimentos da melhor forma que você ir vendo, liquidando as outras que não estão dando retorno, investir em novas e tudo mais. Só que em novos investimentos, não tem problema. Mas a questão é que se você vê que uma coisa está dando certo, a questão é que você tem que ir investindo nisso a longo prazo. Quanto mais tempo você investir, principalmente em eventos de cauda, a longo prazo, mais retorno você vai ter no final. É nesse sentido. É nesse sentido. Quanto mais tempo você ficar ali, o tempo de casa que você tem permanecendo no jogo, permanecendo naquele jogo, por muito tempo, 10 anos, 20 anos, 40 anos, vamos supor. Ele fala muito do Warren Buffett. Do Warren Buffett, que o cara começou a investir em ações quando ele tinha 10 anos de idade. O cara está com 70 e poucos anos de idade agora, então um senhorzinho. Ele não se aposentou e continuou investindo. E a fortuna dele foi feita quando ele tinha 65 anos de idade. Aí que ele, despontou. Então o que acontece? Ele fez por muito tempo a mesma coisa. E a fortuna dele, quando ele fez 65 anos, ele fez a fortuna dele, foi por um evento de cauda. Ele tinha uma pequena quantidade de ações, ele tinha uma quantidade de ações concentradas em uma empresa. E aí ele, estourou com aquelas ações. Foi super valorizada. E aí ele fez fortuna. Mas ele permaneceu no jogo durante muitos anos. E apostando naquilo. E administrando a carteira de investimentos dele. Isso é pra tudo na vida. Você fica ali. O cara teve sorte, porque isso poderia nunca ter acontecido com ele. Então envolve o fator sorte. É nesse sentido. Então assim, você pode ter o sucesso na vida, mas envolve o fator sorte na vida. E isso vai estar muito atrelado ao tempo em que você se dedica a fazer uma determinada coisa. E nesse livro especificamente tá falando sobre a questão financeira, sobre você dar sorte, sobre você ter sorte financeira, com investimentos, com administração de dinheiro, com grana, com essa questão de tá administrando seu patrimônio, com esse tipo de coisa. Quanto tempo você administra seu patrimônio? Há quanto tempo você investe? Quanto você investe? Onde você investe? Você, por exemplo, qual é a mentalidade? Você faz dinheiro sobrar? Que ele tem aqui num dos capítulos, que eu achei bem importante,
que ele fala sobre guardar dinheiro, né? Ele fala que é uma mentalidade assim que em todos os cursos de educação financeira, isso sempre é dito: guarde dinheiro. Guarde dinheiro, monte sua reserva de emergência. Isso são princípios universais. Aqui, guarde dinheiro. Guarde dinheiro. Você tem que guardar dinheiro. Você tem que aprender que dentro de uma administração patrimonial você tem que aprender a guardar dinheiro. Você tem que fazer sobrar dinheiro suficiente para você guardar dinheiro. Você guardar dinheiro para pegar esse dinheiro depois e colocar para investimento. Colocar para investir. Entendeu? Porque você tem que ter uma margem para imprevistos. Essa margem para imprevistos, como a gente sabe, ela tem que ser pelo menos de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Do quanto você tem de custo para viver. Vamos supor, você gasta 10 mil reais para se manter por mês. Então, você tem que ter de 6 vezes 10 ou 12 vezes 10 guardados ali. Você tem que investir para guardar de 6 vezes a 12 vezes, de 6 meses a 1 ano, o valor do seu custo de vida. Isso é a primeira reserva de emergência que você tem que fazer para ter uma vida garantida. Ter uma vida garantida ali do seu custo de vida de 6 meses a 12 meses. Se você não tem isso, você está atrasado. Você está atrasado. Você está não podendo investir. Não podendo começar a investir. Você tem que começar a investir para montar a reserva de emergência. Para montar a reserva de emergência, você tem que fazer isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, esse livro, ele segue os princípios mesmo de uma educação financeira. E é muito bom esse livro, sabe? Ele fala sobre todas essas questões. Então, você começa a ter essa questão da educação financeira a partir desse livro. Você começa a pensar, tipo, realmente nada é suficiente. Cada vez que eu consumo alguma coisa é porque, na realidade, eu não estou satisfeita com a minha própria vida. Eu estou tentando preencher algum tipo de vazio interno dentro de mim, que eu não estou satisfeita com alguma coisa na minha vida ou no meu ser, porque compras compulsivas, gastos aleatórios, coisas que desnecessárias, irrelevantes, fúteis, que não me agregam de verdade na minha vida, só é uma questão de eu não estar satisfeita comigo mesma, sabe? Porque se eu não sinto que eu tô com uma coisa, com as coisas que eu tenho já dentro da minha casa, dentro da minha vida, de maneira suficiente, de acordo com o meu estilo de vida, então é porque algo me falta. Algo me falta. Tem alguma coisa dentro de mim que me falta. O que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou ouvir algum podcast de terapia, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Eu vou botar alguma ideia na minha cabeça para trabalhar as minhas emoções, tentar descobrir qual é o problema emocional que eu estou carregando, para poder me sentir mais completa e mais preenchida do que estar tentando preencher a falta, a necessidade, o vazio em coisas materiais, em coisas fúteis, em coisas irrelevantes, entendeu? Nesse sentido, na fuga,
estar buscando uma fuga em algo externo que não vai me completar, que não vai me preencher, que não vai me satisfazer. E que nesse sentido eu vou estar gastando dinheiro e vou estar me endividando e me levando à ruína. Então, essa questão do nada ser suficiente é um capítulo que trabalha uma questão emocional. Uma questão emocional que deve ser pensada de uma maneira psicológica, de uma maneira emocional, de uma maneira mais integrada, para que se alcance a plenitude financeira, porque a partir do momento em que você encontra o seu eixo, que você se centraliza, que você se equilibra, você toma melhores decisões, você enxerga as coisas com mais clareza. Então, é nesse sentido, quando você se sente mais completo, mais dentro de si. Então, é muito bom esse livro, ele tem essa parte psicológica, ele fala sobre você ir devagar e sempre. É muito completinho esse livro, esse livro aborda vários aspectos. O psicológico, o emocional, como eu acabei de mencionar, a questão da educação financeira, a questão técnica, a questão dos exemplos práticos. É perfeito esse livro, é perfeito e vale muito a pena. Eu recomendo a leitura, já dei um bom apanhado aqui sobre como é esse livro. Já fiquei 20 minutos falando sobre esse livro. E vou deixar vocês lerem esse livro porque ainda tem muita coisa, ó. Li todo. Devorei esse livro. Tem muito aspecto bacana. Fala do paradoxo. Eu não vou falar mais nada não, porque senão eu vou contar o livro inteiro. É maravilhoso. Então, gente, leiam, porque esse livro me ajudou, inclusive, a sair de dívidas, a ter uma vida financeira mais saudável, a mudar a minha realidade financeira e enxergar a vida por outros aspectos que podem me trazer uma vida mais confortável e principalmente, né, com mais paz de espírito, com mais tranquilidade, com mais serenidade, porque não é questão assim de que apenas dinheiro traz felicidade, mas dinheiro traz a questão de você dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo, sereno, com tranquilidade, com sossego, com paz, e não tem inferno na vida. Isso é a melhor sensação que o dinheiro pode te trazer. É você ter tranquilidade, é você ter paz. E acho que mais do que felicidade é essa sensação de alívio, graças a Deus, está tudo bem. Sabe, essa é a melhor sensação de que uma vida financeira estável pode te trazer. É a tranquilidade, a serenidade, é a paz que o dinheiro te garante. Então eu desejo a todos uma boa leitura do livro Psicologia Financeira, porque é um divisor de águas. Um beijo, tchau!